O que há de verdade na história de que Cássio e Gil pediram para deixar o Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola eu te conto tudo que eu consegui apurar. Falo também sobre o São Paulo que vive uma realidade curiosa. O time reserva é bem mais caro do que o titular. Trago novidades também sobre o Palmeiras. Quem pode ser o camisa 10 do Cruzeiro com a ajuda do Pedrinho BH? Tem ainda informações sobre o Barcelona e as opções de compra de dois jogadores jovens do Santos. Informações importantes a respeito de Edenilson, que poderia ser trocado pelo William Arão. Por falar em internacional, bora atualizar sobre Diego Alves e também Vitor Cuesta, muitas outras novidades, todas para vocês. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima sexta-feira para todos. Antes de mais nada, deixa eu pedir para assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem, para deixarem like, para se inscreverem no canal e ativarem as notificações. Mas Nicola, por que eu devo me inscrever no seu canal? Para ficar por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Tenho certeza que vocês vão curtir, beleza? Bom, bora começar contando que todo esse conteúdo tem um oferecimento de sportbetbr.com, casa de apostas esportivas que tem um grande Milton Neves como embaixador. E nessa sexta-feira também é dia de você se dar bem. Tem início a Série B do Campeonato Brasileiro com 3 partidas, 2 delas bem legais. A primeira reúne Bahia e Cruzeiro, jogo em Salvador. Vitória do Bahia paga R$ 2,30, o empate paga R$ 2,79 e a vitória do Cruzeiro pagando R$ 2,69. Também pela Série B, nessa noite tem Vasco e Vila Nova. Vitória do Vasco em casa pagando R$ 1,75, o empate pagando R$ 2,93 e se der o time goiano R$ 4,08. Para não ficar fora dessa é bem fácil, você pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na sportbetbr.com e começa a apostar. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação envolve Allan Kardec. Contei para vocês com exclusividade no começo dessa semana que o Kardec havia se decidido por entrar na justiça, na FIFA, para pedir a rescisão do contrato com o Shenzhen FC por causa de salários atrasados. E o Kardec já se decidiu voltar ao Brasil. Uma das possibilidades seria o Palmeiras. Perguntei na minha conta no Twitter como o torcedor alviverde aceitaria ou não a volta dele. E a maioria não quer o Kardec no Palmeiras. Foram 62% das pessoas contrárias e 38% delas a favor do retorno do Kardec. Você gostaria do Allan Kardec no seu time do coração? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Outra informação sobre o Palmeiras, o programa Avante, em apenas um dia, ganhou cerca de 5 mil novas adesões. Tudo porque nessa semana o Abel Ferreira conclamou o torcedor do Palmeiras para se cadastrar, para se tornar Avante. Eram 60 mil sócios torcedores, a meta do Palmeiras é de 120 mil e 24 horas depois já eram mais de 65 mil sócios torcedores, o que mostra toda a força do Abel. Seguindo com o giro de notícias, contar que nessa quinta-feira o Santos e a W Torre chegaram a um acordo em relação à parte financeira da reconstrução da Vila Belmiro, que vai passar por uma enorme obra. Agora restam as aprovações no Conselho Deliberativo e nos sócios para que a Vila Belmiro se torne uma das principais arenas do país. Quero contar também que Giovani Meia do Cruzeiro está indo para o Sport. O Leão vai assumir 100% dos salários do atleta. Giovani também tinha uma proposta da Ponte Preta, mas preferiu jogar em Pernambuco. Para arrematar, te atualizar sobre a Chapecoense, que deu um chapéu no Vitória e fechou com o goleiro Saulo, ex-Ferroviária. Tem também informação sobre o Fortaleza, que estreou na Libertadores perdendo por 2-1 pro Colo-Colo em casa. Fortaleza chegou a estar perdendo por 2-0, diminuiu essa vantagem com Renato Kaiser, mas não conseguiu evitar um tropeço extremamente prejudicial, até porque o Colo-Colo, na teoria, é o grande rival do Fortaleza na classificação para a próxima fase. Já na Sul-Americana, o Cuiabá fez 2-0 no Melgar do Peru, os 2 gols marcados pelo Elton, que ainda perdeu um pênalti. Bora falar agora sobre o futuro de Vitor Cuesta e Diego Alves. Vitor Cuesta, que pertence ao Internacional, mas está fora dos planos do Colorado, tem negociações avançadas com o Botafogo. Primeira proposta do Fogão ao Internacional havia sido recusada. Empréstimo até o fim do ano, com metade dos salários sendo pagos por cada clube. Cuesta ganha 500 mil, o Internacional ficaria com 250 mil, o Botafogo com outros 250 mil, o Inter não topou. O Botafogo melhorou sua proposta e deve haver um acordo nas próximas horas para que o zagueiro argentino defenda o Fogão até dezembro. Já em relação a Diego Alves, informação do Júlio Miguel Neto, que cobre o Flamengo,
dá conta de que o Diego, fora dos planos do Paulo Sousa, interessa ao Internacional. Fui checar com uma fonte minha no Colorado e essa pessoa assegurou que o Diego, apesar de ter muito cartaz no mercado, não será contratado. Primeiro pelo custo, R$500 mil por mês de salário. Depois porque o Daniel, jovem goleiro revelado nas categorias de base, é apontado hoje como um dos mais promissores da posição no país. Para completar, o Inter ainda alega que o Kehler, goleiro que esteve emprestado à Chapecoense na temporada passada e é reserva imediato do Daniel, tem enorme futuro. Só para completar sobre o Inter, queria contar que Vitão, zagueiro revelado na base do Palmeiras e que pertence ao Shakhtar Donetsk, fechou o contrato com o Internacional por 3 meses. Dessa maneira ele fica até a metade do ano. O Inter vai tentar, nesse período, prorrogar esse vínculo pelo menos até dezembro. Bora falar sobre outra especulação que agitou o dia de torcedores colorados e rubro-negros. Formação do mundo rubro-negro dá conta de que Internacional e Flamengo trabalham nos bastidores para a troca do Edenilson pelo William Arão. E o mais maluco dessa história é que o interesse teria surgido no Internacional. O Inter quer o William Arão e teria interesse em colocar o Edenilson na disputa ou nessa troca. Então o Edenilson trocaria o Inter pelo Flamengo e o William Arão faria o caminho inverso. Chequei com uma fonte minha do Internacional, a pessoa disse que não faz muita noção, não tem muito cabimento essa história. Primeiro porque o Edenilson é muito mais ofensivo do que o William Arão. Ele é mais velho, 32 anos contra 30, mas na temporada passada, por exemplo, marcou 15 gols e deu 9 assistências contra apenas 4 gols e 1 assistência do William Arão. Que o Internacional busca um primeiro volante de proteção da defesa, isso é real. Mas a ideia era contar com o William Arão sem abrir mão do Edenilson. Embora tenha um bastidor super importante. Situação do Edenilson extremamente chata no Beira-Rio. Ele recentemente renovou seu contrato, mas tem sido extremamente perseguido pelo torcedor, a ponto de Edenilson já ter pedido para que seus familiares nem apareçam no Beira-Rio nos jogos do Internacional. Há muito xingamento, há muita provocação, há muita irritação do torcedor para com o Edenilson, e isso havia afetado, por exemplo, o filho do jogador. Bora te explicar agora a história de que o Cruzeiro está atrás de um grande camisa 10, alguém que parasse o aeroporto, jogador que chegaria com a ajuda do Pedrinho BH. Essa informação foi divulgada ao longo da quinta-feira pelo Alberto Rodrigues, que é conselheiro nato do Cruzeiro e também narrador esportivo. Ele participou na última segunda-feira da reunião que fez de Ronaldo Fenômeno o novo dono da Raposa. E o Alberto Rodrigues revelou que o Pedrinho BH se comprometeu a ajudar o Ronaldo na contratação de um grande jogador para a posição de camisa 10. Fui checar com o Pedrinho BH essa história e não é bem isso. O Pedrinho BH admite um papo super informal com o Ronaldo, pedindo ao Ronaldo que trouxesse um meia atacante, um camisa 10 de Pará ao aeroporto e se colocando à disposição para ajudar. Mas, de acordo com o Pedrinho BH, não foi nada além disso, não houve mais nenhuma conversa, não existem tratativas nesse momento, não se discutiu que tipo de ajuda, que tipo de aporte financeiro poderia ser feito, enfim, tudo muito embrionário e levando em consideração que a janela fecha para o Cruzeiro na próxima terça-feira, fica inviável pensar em nomes grandes. Embora o torcedor do Cruzeiro nas redes sociais tenha se mobilizado e feito campanha para que Everton Ribeiro volte à Toca da Raposa. Everton que vive momento de baixa no Flamengo, Everton que foi muito bem com a camisa do Cruzeiro e que poderia ser contratado na visão do torcedor, mas é só na visão do torcedor, não existe a menor possibilidade dessa negociação. Primeiro porque o Everton tem contrato com o rubro-negro até dezembro de 2023 e é titular. O Flamengo só aceitaria negociá-lo mediante boa compensação financeira. Depois porque o Everton ganha no Flamengo R$1.200.000 por mês. Ainda que o Pedrinho se comprometesse a ajudar, esse valor equivale a quase metade daquilo que o Cruzeiro gastava com todo o seu elenco na disputa do Campeonato Mineiro. Hoje a realidade do Cruzeiro, ainda que tenha a ajuda do Pedrinho BH num futuro não tão distante, é bem longe da contratação de um jogador como Everton Ribeiro. Bora falar agora sobre o Santos e o Barcelona. Vocês vão lembrar que quando o Santos vendeu o Gabigol para a Inter de Milão e não comunicou ao Barcelona que tinha o direito de preferência, o Santos incorreu num enorme problema. E essa situação acabou se tornando uma dívida de R$20 milhões na FIFA. Para tentar evitar ou solucionar esse problema, o Santos ofereceu a prioridade e, mais do que isso, a opção de compra de 2 jovens promessas ao Barcelona. São eles o zagueiro Kaique e o atacante Ângelo. E o presidente Andrés Rueda, em uma live nessa quinta-feira, confirmou e deu mais detalhes a respeito dessa história. Ele falou que
o Kaique pode ser comprado pelo Barcelona por 20 milhões de euros, está previsto em contrato. Esses 20 milhões de euros hoje equivalem a mais ou menos 103 milhões de reais. Já o Ângelo está avaliado em 35 milhões de euros, ou 180 milhões de reais. Em quais condições o Santos é obrigado a vender esses dois jogadores? Em caso de propostas com essas cifras ou em caso de propostas superiores de concorrentes, o Barcelona, igualando as ofertas, acaba por contratar os dois jogadores. Só para arrematar, é legal contar que a dívida de 20 milhões que existia do Santos para com o Barcelona pelo Gabigol não existe depois do oferecimento desses dois jogadores. Uma das perguntas que eu mais ouvi durante o programa do Nicola dessa quinta-feira era sobre a possibilidade de Cássio e Gil terem pedido aos dirigentes do Corinthians para deixarem o clube. Cássio chegou a ser ameaçado, ele e sua esposa, ameaças bem pesadas. O Gil também passou a ser perseguido por torcedores do Corinthians, a ponto de ter arquivado a maioria das fotos com a camisa do Corinthians lá na sua conta no Instagram. Os dois estão bem irritados, tanto o Cássio quanto o Gil, mas não existe nenhum movimento, nem qualquer possibilidade de os dois deixarem o timão nesse momento. Conversei com um dirigente extremamente importante ligado ao departamento de futebol e depois de perguntar sobre a possibilidade da saída, eu ouvi o seguinte, abre aspas: "Isso é mentira, pode descartar, não tem a menor possibilidade", fecha aspas. Que o clima anda bem ruim para o goleiro e para o zagueiro, isso é verdade, mas também é ruim para vários outros jogadores. Nessa quinta-feira, integrantes da Gaviões da Fiel estiveram no CT do Parque Ecológico, cobraram os atletas, eles entendem que os jogadores andam muito apáticos, com pouca determinação. E agora a tendência é de uma reação no próximo jogo, sob ameaça de mais protestos dos torcedores. E para arrematar é importante contar que a polícia garante já ter prendido 4 das 6 pessoas que fizeram ameaças, inclusive de morte, ao Cássio e à sua esposa. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo que venceu o Ayacucho, time horroroso do Peru, vitória por 3-2 na noite dessa quinta-feira na estreia do tricolor na Sul-Americana. Vitória em Lima, no Peru, que nem é a casa do Ayacucho. O jogo seria na altitude de Cusco, a 3.400 metros do nível do mar. As emissoras de transmissão de TV não conseguiram embarcar para Cusco e o jogo acabou acontecendo em Lima. Diante desse cenário, todo mundo imaginava uma vitória fácil do São Paulo, especialmente depois que o Arboleda, com 3 minutos de jogo, abriu o placar. Só que o São Paulo conseguiu tomar virada ainda no primeiro tempo. Miranda empatou na etapa inicial e o gol da vitória só saiu aos 43 do segundo tempo em cobrança de pênalti do Luciano. Atuação muito ruim do São Paulo, que teve um time completamente reserva, e é aí que vem a curiosidade. O time reserva conta, por exemplo, com 7 dos 10 atletas mais bem pagos desse atual elenco. São eles o goleiro Thiago Volpi, os zagueiros Miranda e Arboleda, o lateral esquerdo Rigoni, o meio-campista Nicão e os atacantes Rigoni e Luciano. Já no time titular são só 3 entre os 10 mais bem pagos. Lateral direito Rafinha, os atacantes Caleri e Éder. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê no fim da tarde com mais informações e à noite com o programa do Nicola. Boa sexta, tchau!